Olá, como vocês estão, sexto ano? Vamos começar agora mais uma videoaula de língua portuguesa e eu gostaria de convidar vocês que vocês peguem lá o livro e abram na página 98, ok? Nós vamos agora, nessa videoaula, corrigir aquelas atividades da semana anterior que a tia passou para vocês. Mas antes de corrigir, eu vou aproveitar e nós vamos falar um pouquinho sobre a lenda, que foi o texto lido, né? Vocês já interpretaram, né, essas questões, já fizeram, e agora nós vamos juntos conferir essas respostas. Vamos lá? Bom, primeiro, pegaram aí o livro? Abriram o livro? Então vamos na página 98 comigo, ok? Vamos caracterizar um pouquinho aqui, ó, fazer uma leitura sobre a característica do gênero textual lenda, que é o texto que nós estamos trabalhando agora. E vamos falar bastante sobre eles, vamos pontuar aqui essa narrativa, o quão interessante é falar sobre essas lendas. Bom, vamos lá. Iniciando aqui, nós temos o seguinte. Neste capítulo, você vai conhecer algumas narrativas fantasiosas criadas por povos em diferentes épocas e lugares para explicar fenômenos cuja origem desconheciam ou não compreendiam. Essas narrativas são as lendas. Então, o que acontece com as lendas? Essas lendas, elas eram transmitidas oralmente e elas buscavam identificar alguns elementos naturais. E como eles não conseguiam identificar de onde vinha, como acontecia tudo aquilo, eles começaram a criar, então, essas lendas para justificar esses elementos naturais. Olha que interessante, né? Aí temos aqui, vamos continuar. Na busca do maravilhoso, ao longo do tempo, os povos sempre procuravam dar sentido ao mundo ao seu redor. Foi o que eu falei para vocês, eles queriam encontrar respostas sobre esses elementos que aconteciam, a chuva, os trovões, né? Então, daí eles começavam a não encontravam essas respostas e criavam essas lendas para justificar, né, esses elementos naturais de alguma forma. E aí, aqui, ó, a seu modo, a origem da chuva, do trovão, dos diamantes, o movimento dos astros, etc. Bom, os personagens que povoam as lendas são seres maravilhosos e encantados, ok? Então, são seres criados por eles com essas características, humanos ou não, ok? Então, esses seres que compõem a lenda, eles podem ser humanos ou não, que fazem parte do imaginário popular, daquele povo da época. Sem dúvida, você já ouviu falar de alguma dessas narrativas. Eles fazem parte da nossa cultura. Agora nós vamos ler o texto que eu passei para vocês lá na página 102. Vamos lá? Começando daqui. Aqui. 102. Vocês já leram, né? Já leram com calma, já fizeram. Então, acompanhem com a tia aqui a leitura para ficar ainda mais clara essas características do gênero lenda. Bom, as lágrimas de Potira. Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás, em busca de pedras preciosas, existiam por aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas vivendo em paz ou em guerra e seguindo suas crenças e seus hábitos. Numa dessas tribos, que por muito tempo manteve harmonia com seus vizinhos, viviam Potira, menina contemplada por Tupã com a formosura das flores, e Itajibá, jovem forte e valente. Era costume na tribo as mulheres se casarem cedo, e os homens assim que se tornassem guerreiros. Quando Potira chegou à idade do casamento, Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro. Não havia como negar que se amavam e que tinham escolhido um ao outro. Embora outros jovens quisessem o amor da indiazinha, nenhum ainda possuía a condição exigida para as boldas. Essas boldas se referem a casamento. De modo que não houve disputa e Potira e Itajibá
se uniram com muita festa. Corria o tempo tranquilamente, sem que nada perturbasse a vida do apaixonado casal. Os curtos períodos de separação, quando Itajibá saía com os demais para caçar, tornavam os dois ainda mais unidos. Era admirável a alegria do reencontro. Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos devido à abundante caça que ali vivia. E Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo, levando sua gente em armas, sem saber exatamente o que, prosseguindo aqui na página seguinte, aqui, ó, o que sentia. Vou chegar para cá um pouquinho, para não atrapalhar vocês, tá? Vamos lá. O que sentia, além da tristeza de se separar do seu amado por um tempo não previsto. Não chorou como as mulheres mais velhas, talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que se sucede numa guerra. Mas todas as tardes ia sentar-se à beira do rio, numa espera paciente e calma, alheia aos afazeres de suas irmãs e à algazarra constante das crianças. Ficava atento, querendo ouvir o som de um remo batendo na água e ver uma canoa despontar na curva do rio, trazendo de volta o seu amado. Somente retornava à taba quando o sol se punha e depois de olhar uma última vez, tentando distinguir no entardecer o perfil de Itajibá. Foram muitas tardes iguais, com a dor da saudade aumentava pouco a pouco até que o canto da araponga ressoou na floresta. Dessa vez, não para anunciar a chuva, mas para prenunciar que Itajibá não voltaria, pois tinha morrido na batalha. E, pela primeira vez, Potira chorou, sem dizer palavra, como não haveria de fazer nunca mais. Ficou à beira do rio, para o resto de sua vida, soluçando tristemente. E as lágrimas que desciam pelo rosto sem cessar foram se tornando sólidas e brilhantes no ar, antes de submergir na água e bater no cascalho do fundo. Dizem que Tupã, condoído de tanto sofrimento, transformou suas lágrimas em diamantes para perpetuar a lembrança daquele amor. Então, essa é uma lenda muito conhecida, muito interessante, não é mesmo? Então, nós temos aqui todas aquelas características do gênero textual que acabamos de falar, acabamos de ler, né? Então, essas lendas elas eram transmitidas oralmente entre aqueles povos. E nós vamos agora para aqui. Nós temos uma imagem, né, da Potira chorando. Aqui, olha. Muito interessante. Vamos lá, então? Primeiro, nós vamos para saber quem conseguiu identificar as respostas adequadas. Vamos lá? Vamos conferir as nossas respostas? Bom, onde ficava a tribo de Potira e Itajibá? Lá no texto, tá bem no iniciozinho, falando, né? Nos sertões de Goiás. Na lenda, Potira é caracterizada como uma menina contemplada por Tupã, com a formosura das flores. Quem era Tupã? Até sobre o Tupã se falou no finalzinho também do texto, né? O deus cultuado pela tribo. Então, ela era considerada uma menina contemplada, né? Selecionada por Tupã, escolhida por Tupã. 3. Como Itajibá é caracterizado pelo narrador, né? Aquele que conta a história, que narra essa história, como um jovem guerreiro, forte e valente, certo? Essa informação também está bem clara lá no texto. Quem são os antagonistas dessa lenda? Eu destaquei aqui essa palavra antagonistas para que nós venhamos a falar um pouco sobre essa palavra. O que significa antagonistas?
Bom, nós temos dentro desse enredo, né, dentro das narrativas, sempre temos lá um protagonista, que é aquele principal, aquele ícone, né, um personagem muito importante para aquela trama, e temos também o oposto a ele, né, que é o antagonista. Então, numa linguagem literária, os dois são antônimos: protagonista, o personagem principal, e o antagonista em oposição. Ele representa um obstáculo. Ele quer sempre impedir o objetivo do protagonista, ok? Então, digamos assim, é como se ele fosse um vilão na história. O protagonista está lá tentando fazer alguma coisa em relação à trama e o antagonista tenta impedir que ele consiga. Vou dar um exemplo para vocês claro disso. Ó. Por exemplo, em Batman, nós temos lá o Batman, que é o protagonista, e nós temos o Coringa, que é o antagonista. Não é isso? Que é o vilão da história, que tenta impedir o Batman o tempo todo. Então, sabendo dessa informação, que ela é importante para o nosso conhecimento, nós temos aqui a perguntinha: quais são os antagonistas dessa lenda? Bom, quais são os personagens contrários, né, que estão tentando impedir que tudo se suceda bem, não é isso? Bom, vamos lá então. Nós temos os vizinhos cobiçosos, olha aqui, ó, os vizinhos que são cobiçosos, né? Que tem cobiça, olha que coisa feia, né? Isso é a outra tribo que matou Itajibá na guerra. Então, os antagonistas, nesse caso, é o povo vizinho, ok? Deu para entender isso bem? Vamos prosseguir então para o número 5. Na tribo havia outros índios que queriam o amor de Potira, mas não possuíam a condição exigida para o casamento. Que condição era essa? Eles tinham que ser um guerreiro, né? Para que eles pudessem realmente se casar com ela. Deveriam ser guerreiros. Por que os vizinhos cobiçosos, esses antagonistas, invadiram a tribo? Porque nela havia caça abundante. Eles eram fartos, eram prósperos, não é? Então, ficaram de olho nessa fartura toda. Vamos lá para a página seguinte? Agora, a página 103, né? 103. Número 7, aqui mais abaixo. Quando Itajibá partiu para a guerra, Potira não chorou. Por que ela não chorou? O texto nos informa, gente, talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra. Muito claro para a gente. Como Potira soube que Itajibá não voltaria mais? Pelo canto da araponga. Foi o prenúncio, né, de que ele não voltaria nunca mais. O que o canto da araponga sempre anunciava? A chegada das chuvas. Dessa vez foi diferente. Número 10. As lendas indígenas são narrativas fantásticas, repletas de mistério sobrenatural. Para os povos indígenas, essa história tem inúmeras funções. Uma delas é servir de base para os ensinamentos repassados aos mais jovens, né? Muitas dessas narrativas foram criadas a partir de fatos reais, protagonizados por antepassados. Outras referem-se à flora, à fauna e aos demais elementos da natureza, como os rios, as montanhas, o sol, o céu e etc., cujos protetores devem ser respeitados e temidos. Pensando nisso, responda as questões seguintes. Letra A. Que aspectos da lenda As Lágrimas de Potira pertencem ao universo mágico e sobrenatural? Bom, vamos lá a resposta. A importância dada, né, ao canto da araponga. Deixa eu só aumentar um pouquinho, porque para mim a visibilidade está muito ruim. Então, às vezes, isso me atrapalha um pouquinho. Pronto, agora ficou mais fácil para mim, tá? A importância dada ao canto da araponga, que anuncia a morte do guerreiro, e o fato de Tupã transformar as lágrimas de Potira em diamantes de Potira. Queridos, lembram que Tupã era um deus? Então, ele fez com que as lágrimas de Potira, né, Potira se transformassem em diamantes. Olha que legal. Bom, vamos para a letra B. Para você,
quais seriam os prováveis ensinamentos passados por essa lenda para a sociedade indígena que a elaborou? O que você acha que traz de ensinamento? O que eles quiseram transmitir de ensino aqui a partir dessa história, dessa lenda? Essa resposta é pessoal, ok? Você mesmo pode tirar suas próprias conclusões a partir de entendermos que a lenda ela foi feita para tentar de alguma forma explicar esses elementos naturais, não é isso? Então nós temos aqui, uma sugestão do próprio texto para vocês, tá bom? Esperamos que os alunos percebam a importância dada ao amor do casal, capaz de vencer todas as adversidades, e a identificação de Potira e Itajibá, como exemplos de fidelidade, bravura, paciência. Então, quais são os possíveis ensinamentos? O amor, desse casal, que realmente era algo muito bonito, muito observado, como um exemplo daquela tribo. E, além disso, da bravura, do guerreiro intenso que ele era. Então, nós temos aqui esses adjetivos, esse ensinamento, que nós podemos dar como exemplo para vocês. Mas, se vocês tiveram uma outra visão, tá? Conseguiram extrair outros tipos de ensinos, de ensinamentos a respeito dessa lenda, podem colocar aqui que vai ser muito bem-vindo e corretíssimo, ok? Vamos lá? Número 11. Retire do texto o trecho que localiza a lenda no tempo e no espaço. Olha só, abrimos aspas aqui porque estamos tirando esse trecho lá do texto. Então, quando eu retiro um trecho que já está escrito no próprio texto, ele não é meu, tá? Não fui eu quem escrevi, não fui eu, nem foram vocês que criaram esse texto. Ele foi retirado de outro lugar, então eu tenho que usá-lo entre aspas. Então, vamos lá. Muito antes de os braços atingirem os sertões de Goiás. Então, nós temos aqui, retire do texto o trecho que localiza a lenda no tempo e no espaço. Bom, o tempo é mostrado aqui, que fala que há muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás. Os brancos. Retire do texto o trecho que localiza a lenda no tempo e no espaço. Reparem que eu preciso agora encontrar qual a localização desse tempo, quando aconteceu essa lenda. E dentro do próprio texto, eu tenho essa informação e eu preciso extrair esse trecho que mostra o tempo, há quanto tempo faz que essa lenda já foi escrita e onde se localizava, tá? Onde aconteceu toda essa história. Essa narrativa sucedeu-se onde? Só que eu preciso retirá-la do próprio texto. E vocês vão observar aqui que nós temos aspas, olha, para iniciar e para finalizar. Mas por que, professora, essas aspas? Porque não foi um texto, não foi uma resposta escrita de nossa própria autoria. Não fomos nós que a escrevemos, tá? Nós vamos retirar esse trecho do próprio texto, de outro local, e vamos colocá-la aqui, copiá-la de lá e transcrevê-la para a resposta. Então, por isso, eu preciso respeitar os direitos autorais de quem a escreveu. Então, eu uso as aspas para mostrar que essa afirmativa não é minha, é do texto, ok? Então, vamos lá. Vamos retirar lá o trecho que localiza a lenda no seu tempo e no espaço. E o trecho que a gente encontrou aqui foi muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás. Ou seja, há muito tempo antes dos brancos, olha, dos homens brancos chegarem nos sertões de Goiás. Ok, tranquilo, fácil. Muito bem, vamos lá agora então para a página 104. Aqui nós temos a número 12, ó.
Essa localização é precisa ou imprecisa? Totalmente imprecisa, não é? Ele não determina o tempo, ele não coloca de maneira muito clara para a gente, né? Sabemos que é muito antigo, não é isso? Sabemos que é muito antigo pela afirmativa que ele coloca aqui, olha, dizendo que... Opa, peraí, vamos lá. Aqui, ó. É muito antiga. Por que muito antiga, professora? Muito antes dos brancos atingirem os sertões, ou seja, antes dos homens brancos chegarem aos sertões de Goiás. Então é muito, muito antiga, mas não é precisa, tá? Eu não consigo identificar exatamente esse tempo no texto, certo? Ok, vamos lá então. Agora vamos para a página seguinte. Vamos lá, a página 104, número 13. O esquema a seguir apresenta a sequência de fatos narrados na lenda. Procure preencher os quadros buscando essas informações no texto. Bom, muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás, existiam por aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas. Numa dessas tribos viviam Potira e Itajibá. Bom, Potira chegou à idade do casamento e Itajibá tornou-se um guerreiro. Consequência no fato, gente, Potira e Itajibá se casaram. Depois, o território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos. A consequência do fato, número 3, Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. E logo em seguida, número 6, a consequência do fato 5, Itajibá morreu na batalha. A consequência do fato 7, Potira ouviu o canto da araponga. E, por consequência, Potira chorou pela primeira vez. Aqui o 9, Potira emudeceu e ficou à beira do rio para o resto de sua vida, soluçando tristemente. O fato que ocorre na sequência é esse aqui, ó, as lágrimas de Potira se transformaram em diamantes. Vamos lá então aprender um pouco mais sobre esse assunto? Olha, fatos, tempos e espaço. No capítulo 1, estudamos elementos muito importantes para os textos narrativos. O narrador, os personagens e o enredo, tá? Aquele que narra, quem são os personagens e o enredo, a história contada. O tempo e o espaço. Agora conheceremos mais alguns outros elementos. Os fatos, o tempo e o espaço. O que são fatos, tempo e espaço dentro desse texto narrativo? Vamos lá? De maneira simples, podemos dizer que o narrador conta os fatos, não é isso? Ele vai narrando os fatos que vão suceder durante a história. Beleza? Numa sequência temporal, dentro de um determinado tempo, não é isso? Todos os fatos vão acontecendo numa sequência de tempo, que é o tempo narrativo. Beleza, ótimo. Continuando aqui. Os acontecimentos normalmente se realizam um após o outro, né? Os fatos vão se sucedendo nessa sequência. E assim por diante, o que corresponde ao enredo. Então, vamos lá. O narrador vai narrar os fatos, a sequência desses fatos é o enredo, né? Que é acontecimentos da história que estão sendo narrados, né? E nas lendas, a época é um lugar em que ocorre a narração. Eu tenho lá na lenda um período que aconteceu aquela história. Então, essa época aqui é justamente o que nós queremos identificar a partir de agora, tá? Então, esse lugar que ocorre a narração normalmente não são especificados. No caso da lenda, não são especificados. Para localizar o leitor no tempo e no espaço, são usadas expressões vagas, ou seja, devemos ficar atentos a essas expressões pontuadas no texto, lá no enredo do texto. E quais são essas expressões que vão nos trazer essa ideia de tempo e de espaço? Era uma vez, no caso da lenda aqui, eu tenho há muitos anos, tá? Ou seja, aconteceu há muito tempo atrás, numa época muito distante. Reparem que não são precisas, tá? Elas me dão uma ideia do tempo que já aconteceu há tempos atrás, mas não de maneira mais precisa, ok? Isso é muito comum nas lendas. Bom, em um lugar muito distante, que sugerem um tempo imaginário, um tempo que eu consigo identificar que já se passou há muito tempo, mas não é um tempo preciso, portanto, não é um tempo real. Apesar da falta de precisão quanto à época em que aconteceram os fatos narrados, as lendas
seguem a ordem linear ou cronológica, passado, presente e futuro. Ordem linear, gente, obedecendo essa sequência, tá? De passado, presente e futuro. Passado, quando fala o que aconteceu há muito tempo atrás, e aí vai se narrando o que acontece naquele momento presente e o que vai acontecer também logo após, né? Vem nessa sequência cronológica, ok? Tranquilo? Agora sim, meus amores, vou ficando por aqui. Espero ter auxiliado vocês, ter ajudado. Um beijão, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Não deixem de fazer as atividades, não deixem de assistir as videoaulas, porque elas são muito importantes para nós continuarmos o nosso conhecimento, mesmo um pouco mais distante, né? Que nós estamos nesse período, mas é necessário, é importante. Eu tenho certeza que se vocês acompanharem as videoaulas, acompanhar as atividades que a tia está deixando para vocês no livro, e separarem um tempo específico para elas, vai ser muito importante e vai agregar muito na vida de vocês, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.